Peso da luz. Hoje nós vamos trazer algumas reflexões que são, a nosso ver, bastante importantes, e é importante também, na mesma medida, que a gente não feche essa questão, a meu ver, porque se eu fecho a questão é como se eu tivesse já entendido e eu simplesmente viro a página. Provavelmente a cada reflexão nossa tem sido para nós um desafio, na medida que exige mais mergulho, tentando entender os meus sentimentos, as nossas emoções, aquilo que nós vivemos no nosso cotidiano. O tema escolhido para hoje é a anulação do indivíduo. A anulação daquilo que, de certa forma, dá sentido ao mundo que eu vejo. A anulação daquilo que, de certa maneira, é a referência que eu tenho de mim mesmo. A anulação das construções que eu fiz ao longo da vida e que hoje me motivam e permitem que eu tenha determinadas ações e, na maior parte das vezes, reações a determinadas situações. Sob determinado ponto, quando existe a necessidade, quem reage? Sou eu? É a minha essência? É aquilo que eu entendo como o indivíduo, né? No processo de individualização ou no processo de anulação? É um tema que requer uma reflexão um pouco mais pausada e profunda, e é necessário que tenhamos paciência e, principalmente, né, que exista esforço para que quem nos ouve também busque esse assunto dentro de si mesmo. À medida que a gente for conversando e construindo o raciocínio, é importante que você também conserve dentro de você essa chama e observe aquilo que você sente, pensa e a maneira que você age, para que a gente possa construir juntos esse conhecimento. Perfeito. A gente tem conversado muito sobre essa questão de, principalmente em cima das reações naturais nossas, né? Quem é que está reagindo, né? Esse é o ponto, né? Minha consciência egoica, minha consciência profunda, enfim, quando eu tenho acesso, um acesso espontâneo, por exemplo, a gente tem falado muito a questão estou dirigindo, um sujeito me fecha e vem aquele calor interno, né? E eu vou atrás e dou o troco pro cara, né? Ou estou numa conversa e vejo que o sujeito está falando um monte de bobagem e vem aquele, né? Aquele calor por dentro que sobe e eu já rebato. E a pergunta é assim, quem é que está reagindo, né? E a gente está trazendo esse tema como dentro do tema de o peso da luz, porque a gente realmente está fazendo um esforço enorme para os dias de hoje, principalmente para os buscadores, né? Porque essa nossa conversa não está direcionada a pessoas que vieram aqui a esse planeta a passeio. A gente está direcionando essa conversa para os buscadores da expansão de consciência, né? Pessoas que realmente querem trabalhar, que querem se aprofundar. E esse tema requer exatamente essa predisposição de efetivamente tomar decisões. É chegado o momento, né, de tomar decisões sérias sobre o que eu farei comigo, né? Eu não posso mais continuar aceitando reações espontâneas minhas sem questioná-las, não é? E isso requer, como você acaba de falar, requer a gente parar, né? Parar, refletir, pensar, se voltar para dentro e observar essa mente que não para, né? Que não para em nenhum momento de falar, né? Porque quando eu vejo e questiono minhas reações, principalmente as de ira, né? As reações que são truculentas, eu tenho que parar e observá-las e tentar entender de onde vem, não é?
Porque nós já conversamos e dissemos assim, olha, intenção, ação, consequência, não é isso? Aparentemente esse é o processo. Eu tenho uma intenção, não é? Essa intenção me leva a pensar, esse pensamento em paralelo com pensar são os sentimentos, isso gera, obviamente, a ação, aquilo que sai da minha boca, e essa ação traz consequências. E a gente está falando, essas consequências não podem, nós não queremos que tragam karma negativo. A gente está se predispondo a dizer assim, o planeta necessita de pessoas que gerem karma positivo para contrabalançar tudo o nosso redor que está acontecendo, né? Muito bem. Esse pequeno processo que parece muito simples, né? Intenção, ação, consequência, a gente para na intenção. Vamos parar um pouquinho na intenção e começar a raciocinar. Se eu realmente quero ser uma pessoa que traz luz a esse meio ambiente, ou seja, eu quero que a minha ação, aquilo que sai de mim, traga conforto, traga consequências positivas, construtivas, né? Eu necessariamente vou tomar decisões de dizer, não, minha intenção de vida, né? Meu princípio de vida é o bem, é o acolhimento, é a amorosidade, é o respeito ao outro ser humano, é dar espaço para que as pessoas se manifestem e cresçam como seres humanos. Por que eu tenho reações agressivas? De onde vem isso? Então eu começo a me voltar para dentro e a observar minha mente e dizer, puxa vida, olha, na situação X, eu estava conversando, estava no meio de um ambiente onde uma pessoa estava palestrando e eu observo que essa pessoa está falando um monte de coisas que não são adequadas e já começa a subir esse calor, né? E vem esse pulso, né? De rebater. Fulano, não, isso não é assim, não é? É como fazer isso, né? Então, a questão é como fazer isso. De onde vem, né? De onde vem, em primeiro lugar, de onde vem esse pulso? De que princípio vem esse pulso? Se eu estou dizendo racionalmente que minha intenção é ser do bem. De onde vem um pulso agressivo de confrontar, quando eu sei que confrontar, desmentir a pessoa, colocar um raciocínio de contraponto, né, vai gerar o quê? Energias de debate, de agressividade. Obviamente eu vou entrar exatamente na frequência desse ser e vou, né, me afundar junto com ele. Eu não vou entrar num embate agressivo, de desmentir, né? Aí, quando vem o pulso, eu posso dizer, não, eu vou ficar quieto. É outra opção que eu tenho, de conter o pulso, né, se eu consigo, né? Conter o pulso e dizer, deixa para lá, não adianta falar, o cara não vai mudar. E fico quieto. E eu observo de que todo esse discurso que está entrando nas mentes e nos corações da plateia está levando um monte de gente por um caminho que é absolutamente inadequado. Então estarei sendo conivente com uma energia absolutamente nefasta. Então eu estou indo de rodão do mesmo jeito. O que eu faço? Eu devo confrontar? Eu devo ficar quieto? O que eu faço? É importante a gente fazer uma observação aqui, que quando a gente fala anulação do indivíduo, né, eu estou falando, e eu particularmente, em cima da explicação e das suas colocações, eu estou entendendo que o indivíduo, ele é o seu João, que está sentado ali assistindo essa palestra. Então o seu João, quando eu olho ele é um indivíduo. Eu não estou mergulhando dentro dele para saber se é o eu, se é a consciência, não.
é o somatório, né? É a entidade plena, é aquilo que meus olhos veem. É esse indivíduo que nós estamos falando da anulação dele. E ele está bravo porque o cara falou um monte de besteira e ele não sabe o que fazer agora. Então, só que eu estou fazendo o espelho do que está acontecendo dentro de mim, né? Exatamente. E eu estou vendo que outras pessoas estão... O seu João está ali também ouvindo, né? Sim. E sendo impregnado. Eu não sei o que está se passando dentro dele. Exato. Mas eu sei que está se passando dentro de mim. Sem dúvida. Né? Eu estou num conflito. Sim. Se eu devo rebater de forma aquele pulso agressivo que veio, se eu devo contê-lo, se eu devo ficar quieto. Eu, nesta análise, percebo que ambas as minhas possíveis ações, né, geram karma negativo. Então, esse não é o caminho. Porém, eu tive uma reação, eu tive um pulso que já veio de dentro de mim. Então, aí já eu vou separar e vou deixar esse questionamento do lado ainda, pendente, porque eu vou voltar a ele. De onde vem isso? Por que isso surge desta maneira e não surge uma vontade de apaciguar, de esclarecer? Por quê? Por quê? Esta é a minha primeira pergunta. Por que em mim é o cara que me fechou no trânsito? A vontade de parar e dar um bofetão. Por quê vem essa reação e não vem uma reação de educar, de entender se o sujeito está passando um mau dia, se ele realmente está levando a esposa de urgência a um pronto-socorro? Por que não vem esse tipo de pensamento, de acolhimento, e vem esse pensamento de agressividade? Então, você sabe que isso é interessante isso que você falou. Tentando fazer uma analogia, é como se eu estivesse caminhando e uma cobra me picasse. Ao invés de eu tentar me socorrer, tentar correr para algum lugar, tentar, sei lá, fazer um torniquete, alguma coisa para barrar o veneno, eu corro atrás da cobra. Para matar. Para matar a cobra. Eu que não falar uma vez passada, tomar o veneno, né? Você toma o veneno. Você está tomando veneno. A partir do momento que eu quero partir e dar um bofetão no sujeito, eu estou tomando veneno. E o engraçado mas por que o meu impulso de correr atrás da cobra é mais forte do que de cuidar de mim? Pois é, este é o ponto. Eu vou deixar esta questão mais para frente para a gente voltar a ela. Claro. Tá? O que eu quero, neste momento, frisar é o seguinte, que nem eu confrontar e nem me omitir é o caminho que queremos quando você conscientemente diz o seguinte: minha intenção tem que ser, né, de acolhimento ao ser humano, de dar o espaço, de gerar karma positivo com minha ação. Se eu dou vazão a esse pulso que vem, a minha ação vai ser agressiva e vai ser gerar karma negativo. Isto nós não queremos. Vamos ver como que eu mudo depois disso. Mas, enfim. Então, se eu tomei a decisão de ser uma pessoa que gera com a minha ação karma positivo, o que eu devo fazer? Qual seria o comportamento adequado nesta situação? No caso da palestra, no caso desse confronto pessoal, né, eu me projetar, me posicionar de uma forma elegante, brindando à plateia e ao próprio palestrante possibilidade de expandir os conhecimentos que estão sendo discutidos de uma forma ampla, né? Dando chance à plateia de pensar diferente. Então não se trata de discordar nem de confrontar, se trata de, numa linguagem e de um tom, porque isso que a intenção tem que gerar, essa calma interior, de poder projetar de uma forma educada, de uma forma pacífica, de uma forma amorosa, brindar, né, com amorosidade um raciocínio diferente. Então, falar, olha, eu gostaria de abordar a questão talvez de um outro ponto, né, mais abrangente, colocando outra forma de pensamento. E você colocou o ponto, sem discordar, sem confrontar, sem agredir. Apenas você se posiciona. Você não vai estar se omitindo,
e você não vai estar agredido. Vai estar brindando a todos os seres que estão em volta e ao próprio palestrante um outro raciocínio que talvez ele diga, puxa vida, a sua lógica é mais ampla que a minha. Talvez, né? É isto que nós buscamos. Então você não se omite, você não agride e você está gerando karma positivo, né? No caso do sujeito que te bloqueia no trânsito, é você respirar fundo e expandir teu pensamento e dizer assim, talvez ele está com algum problema sério de saúde, talvez ele está correndo por um pronto-socorro, talvez ele está, ou ele está num mau dia. E entender isso, que todos nós temos esses momentos. E manter a calma interna, né? Aí vem, por que eu não tenho esse pulso? Porque você já sabe disso, Pois você já é. entendeu isso. Pois é. Né? Então veja, o tema é anulação do indivíduo. Quando eu contigo esse pulso, é isso que eu estou fazendo. Eu estou anulando o meu indivíduo, que não sou eu. Eu sou mais alto, sou maior do que essa individualidade. Eu sou consciência absoluta, amorosa. Minha consciência espiritual, né? Meu amor incondicional é muito maior que esse indivíduo. Esse indivíduo que eu estou falando provém das memórias e da cultura na qual eu fui desenvolvido e criado. E de onde nasce a agressividade? Nasce de um princípio que eu aprendi lá atrás. Criancinha, olho por olho, dente por dente. Ah, se o cara te empurrou, você empurra também. Opa. Ah, se o cara te xingou, você xinga também. Não é isso que a gente aprendeu a sobreviver na escola? Eu não fui educado para competir. Você tem que ser melhor que o outro. Aposta corrida, né? Criança de 4, 5 anos que num jogo de tabuleiro perde e fica chorando. Por quê? Porque não pode perder. Ele tem que ser mais do que o outro. É de lá que vem, dessa raiz. Isso foi colocado em nós. Isso não é parte nossa. Isso é da cultura que foi colocada nesta encarnação, neste meio que foi criado. É isso que tem que ser mudado, né? Agora, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia, né? A má notícia é que esse pulso vai te acompanhar a vida toda. Sem dúvida. Até a gente morrer. Essa é a má notícia. A boa notícia é que esse pulso pode ser contido e eu posso conscientemente optar por uma outra forma de atuar. E que poderá ter tanta força à medida que eu pratique, né? Que um dia, ainda nesta encarnação, esse pulso vai ser de acolhimento e não de agressividade. Mas aí requer algo que é, sem dar spoiler, né? Mas é em cima do que você está falando, é necessário que eu decida trabalhar para modificar alguns padrões que são... Então, e quando a gente fala, a meu ver, né? Quando nós falamos assim, que isso é uma construção que vem desde a infância, eu não estou me colocando na posição de vítima. Não. Porque tudo isso me trouxe até o momento de agora, e é isso que foi necessário para que criasse um indivíduo com as características minhas, com as suas características, com as características de quem nos ouve, para que a partir daí continuassem agindo. Então nós não somos vítimas sociais. Né? Isso é importante. Eu não sou vítima das minhas memórias, ou vítima daquilo que eu passei, seja lá o que for. Eu não gosto da ideia de vitimismo. Tudo aquilo foi necessário porque ela te trouxe a um ponto em que a partir de agora você tem que começar a andar. Exatamente, é o despertar, né? A gente não está falando para anular o que já foi, esquece o que te aconteceu, ressignifica essas memórias, não. O que nós estamos falando é que nós não somos vítimas delas. Elas podem induzir, mas elas não são determinantes na nossa história.
E veja, então, o ponto que você trouxe é muito importante, porque o ponto de partida é a intenção, né? Eu estou refletindo em cima desse processo, né? A minha intenção vai direcionar minha ação vai resultar nas consequências. A intenção, ela tem toda essa profundidade que nós falamos. Não basta eu dizer, a minha intenção é realmente gerar karma positivo, é fazer o bem, etc. Não, eu tenho que mergulhar, só entender profundamente o que eu quero. E mais, né? A gente falava agora há pouco, existe uma palavrinha que é a palavrinha mágica, né? Qual é o seu nível de compreensão em cima desta decisão de intenção que você está tomando? Né? Compreender profundamente, até a raiz mais profunda daquilo que eu estou escolhendo como minha intenção básica, que é gerar luz. O que significa isso? Será que sou capaz de falar 1 hora sobre exatamente esta raiz, simplesmente sintonizando o tema, né? Se eu me debruço em cima disto e mergulho para dentro e vou fazendo estas escolhas diariamente, vou ir expandindo meu entendimento em relação a esta minha intenção, né? Até chegar a um nível de compreensão profunda daquilo que eu quero, que no fundo é o que eu realmente sou. Perceba? Então estou substituindo esse ponto que chamo hoje de indivíduo, que não sou eu, é a cultura que me foi imposta pelo meio, né? Para uma cultura que eu trago de coração, que é do Criador, que é do amor incondicional. Eu só preciso colocar isso para fora. Eu tenho isso dentro. Então, é mergulhar para sintonizar ela e ir compreendendo, trazendo esse entendimento ao lado racional, e à medida que eu vou fazendo esta compreensão, no cotidiano eu vou ir colocando isso para fora. Isso somente requer eu parar e pensar no assunto e mergulhar, ir para dentro. Quanto mais faço esse exercício, mais eu vou conseguir no cotidiano frear esse pulso primitivo e substituí-lo por um pulso muito mais amoroso, muito mais relacionado com aquilo que eu quero ser e que eu sou. Na verdade, eu sou isso. Pois é. Você vê que a expressão que é um mergulho, ela é quase literal, né? Porque você vai falando... Você vai afundando. Você vai afundando. Vai tentando buscar dentro de você onde é que estão esses elementos que compõem essa ideia de indivíduo, né? É claro que quando nós falamos de anulação do indivíduo, a gente está fracionando um tema que é maior em 2 partes. Sem dúvida. Porque isso tem que ter necessariamente, a meu ver, pelo menos, um prolongamento. É necessário que exista aí que a gente comece a dar nome para as coisas. Eu creio que o mais importante, e que é para mim essa grande lição desse podcast que a gente está esculpindo hoje, fundamentalmente é a percepção clara. Nós temos que ter muito claro isso, que nesse primeiro instante, pelo menos no ponto em que nós estamos na discussão, eu sou um indivíduo. E que muito das minhas reações são absolutamente inconscientes. Eu reajo por impulso, eu reajo por cultura, eu reajo porque meu pai achava bonito eu agir dessa maneira, eu reajo porque. Quem já ouve nossos podcasts há algum tempo, é como se o cavalo e o cocheiro tomassem conta da carruagem, né? Totalmente. E acabam nos arrastando para onde eles bem querem. Esse impulso acaba me levando por caminhos que eu não gostaria de trilhar, mas que me leva para lá. Quantas vezes a gente se arrepende de um ato
de uma ação, porque depois parou e refletiu e falou, puxa, olha, mas por que eu fiz isso? Não é? Mas não foi você que fez. Né? Não foi você, essência, que está pensando nesse momento com tua estrutura mais profunda. Né? Não. Você reagiu pela tua cultura, pela tua memória, né? E fica bem claro. E quando você olha outras pessoas que têm comportamentos inadequados, né? Você também deve pensar, não é ele, não é esse ser que está atuando. É a cultura dele, é a formação dele, é aquilo que lhe foi herdado, né? Pelo entorno nesta encarnação. Um dia ele vai acordar. Isso é importante porque ele bate, inclusive, no não julgar, né? Exatamente. Porque você sai desse quesito de julgar, que só reafirma o indivíduo. Perfeito. Você trouxe, estava até esquecendo isso, né? Quando eu dou cabida nessa minha fala interna, né? Ao julgamento, à crítica, à queixa, né? Ao comparar, né? A dizer esse cara não presta, etc. Não sou eu. Essa é a minha cultura. Esse indivíduo que está se autoafirmando, se aproveitando da minha energia vital. Mas meu raciocínio, da minha essência, está anulado. Ele está atrás disso. Se você breca essa voz e você fica no instante presente, você buscador, não estou falando da pessoa adormecida, estou falando da pessoa que está buscando, ou seja, tem momento de lucidez. Na hora que você coloca isso na balança, você fala, isso está errado. Então, isso não sou eu. Eu tenho que separar isso. Eu não quero ser essa pessoa. Eu estou lutando para ser eu, não aquilo. Aquele indivíduo, né, foi desenvolvido pelo entorno. Eu sou mais do que isso. Eu sou maior do que isso. Eu sou amor incondicional, porque eu tenho esse lampejo, eu tenho momentos de lucidez em que eu faço essa escolha. Então tenho que fazer a separação que eu não sou aquele sujeito. E a psicologia, nós temos Freud, Jung, pessoas que estudaram profundamente isso, chamaram isso de ego, né? Temos a filosofia tibetana, temos muita gente que estuda profundamente e faz uma separação muito clara, de dizer assim, o ego é necessário, faz parte, jamais matarei o ego, apenas o dominarei, apenas o filtrarei, apenas o anularei no momento que eu queira, né? Porque eu sou o Senhor deste ser que está aqui. Eu não posso delegar o comando a essa estrutura que não sou eu. Este é o raciocínio que tem que permear e tem que me mover, tem que mobilizar minha força de vontade para dizer, eu não quero ser aquilo. Eu quero ser eu. Eu sou mais do que isso. Porque eu tenho lampejos, eu sei que sou mais do que isso. Bom, obviamente, pelo visto, é um assunto, como eu disse no começo, que não há um desfecho oficial, porque, no fundo, é o caminho de cada um, né? Há trabalho. Há trabalho, exatamente. Só trabalho. Só trabalho. E só depende de cada um de nós. Não depende de mais ninguém. Exato. Não importa onde a pessoa esteja, não importa quem seja, nada. Nada. Não tem pílula mágica, o que no fundo é até muito bom. Senão todo mundo ia correr atrás da salvação com o fulano, claro, do produto que vem não sei da onde, que você esfrega atrás da nuca e fica brilhante. E aí vem a escolha, né? E aí vem a escolha. O que você quer? O que é importante para você? Veja, no nosso cotidiano, obviamente, existem tarefas absolutamente necessárias à vida. Mas eu faço uma escolha daquilo que é importante para toda essa vida, que é exatamente escolher este tema. Eu quero que minhas ações reverberem
gerando um karma positivo, porque eu sou luz. Eu quero trazer luz a este plano. Esta é minha missão. Eu faço essa opção de forma consciente, né? Então, escolhas. É tomar decisões. É o que a gente estava falando antes, né? Em off. Trabalhar um músculo que precisa ser trabalhado. Exatamente. Esperar que ele tenha um resultado nesse fim de semana ainda? Não vai acontecer isso. Não. Mas é um trabalho contínuo, né? Você tem que alimentar de maneira constante. Qual é o seu intuito? Por que você está aqui? Que visão que você tem? Porque formas para corromper essa visão é muito fácil. Claro. O tempo inteiro isso acontece. É importante que reflitamos sobre isso de maneira profunda, porque a gente vai revisitar isso daqui a pouco.